Oi, Elaine, tá me ouvindo? Oi, professora, eu tô ouvindo sim. Eu vou tentar fazer um compartilhamento de tela aqui com você. Aí você me fala se abriu para você, tá? Tá bom. Porque esse slide... Ai, desculpa, vontade de espirrar. Esse slide, ele é um pouquinho diferente. Eu tenho que ir aqui na minha área de trabalho para poder abrir ele, para dar certo. Aí eu já vou testando aqui com você para ver se vai abrir. Quando a escola entrar, não fica tão complicado. Ele não abre o Word porque ele é em formato de tipo um vídeo, sabe? Ele é uma apresentação com animação mostrando parte a parte. Ah, sim, entendi. Ele é meio enjoado. Deixa eu ver se ele abre aqui. Que aí, se ficar travado numa página só, eu tenho que interromper o compartilhamento de tela e na apresentação aí dá certo. Acho que agora vai, vamos ver. Ainda está carregando. Abriu? Abriu não, professora. Não? Então vamos ver. Deixa eu deixar. Também não. Não abriu para ninguém? Carregou, não? Não. Não. Então, eu vou ter que interromper compartilhamento. Fiz assim no primeiro C, deu certo. Acho que agora vai, apresentação. Aí agora, se carregar, vocês me falam, por favor, tá? Carregou. Carregou? Agora sim carregou. Eu vou apagar o que está aqui e vou colocar de novo. Vocês me falam se vocês conseguem acompanhar, tá? Espera aí. Tá vendo apagar? Sim. E agora? Voltou, né? Sim, dá para acompanhar. Ótimo, era isso que eu precisava. A escola conectou, todo mundo tá vendo, ouvindo bem? Pode começar, então? Então, tá bom. Pessoal, então vamos lá. Nós estamos estudando função logarítmica e hoje a gente vai fazer uma introdução com exponencial para depois a gente partir para o logaritmo, tá? Então, ó, como que a gente faz para resolver uma situação dessa daqui? Resolve a equação ó, de 2 elevado a x igual a 8. Para mim resolver esse cálculo, eu tenho que deixar as duas potências, os dois resultados, né, tanto antes da igualdade como depois, com a mesma potência. Tá? Então, aqui a gente tem 2 elevado a x igual a 8. O que a gente faz para deixar na mesma potência? A gente decompõe, ó. Então, vamos decompor o número 8. Qual o número que eu posso decompor esse número 8 que eu vou ficar com a mesma potência? O 2. Então, 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Alguém disse alguma coisa? Acho que não. 2 dividido por 2 é 1. Então, ó, decompor o número 8 por 2 é uma potência de 2 elevado a 3, né? Ao cubo. Então, agora sim, ó. Então, eu vou ter 2 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo.
Então, eu tenho potência de mesma base, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. E aí, gente, o que a gente faz quando a gente tem potência de mesma base? Em uma igualdade entre elas, a gente cancela as potências, ó, e resolve os expoentes. Então, vai ficar x igual a 3. O conjunto solução dessa equação, né? A solução dessa equação é 3. Conseguiram acompanhar isso daqui? Sim. Então, vamos lá. Qualquer dúvida que tiverem, me pergunta que eu volto a explicação. Próximo exemplo, carregando aí para vocês. Carregou, Guilherme? Guilherme, Elaine, Pedro, Carregou. Carregou. pessoal da escola. Carregou, professora. Então, ó, 1/9 elevado a x igual a 81. E agora, como que a gente faz para resolver isso daí? Porque a minha potência antes da igualdade é 1/9. Vou colocar 81 ao 9? Não tem jeito, né? Mas, pensando em propriedade de potência, eu sei que base era essa que levou o resultado de 1/9 elevado a x. Tá? Eu posso interpretar isso. Mas a minha prioridade agora, inicial, é resolver a questão do 81. Então, vamos decompor 81 também. O 81, ele pode ser dividido por 3, né? Podemos decompor ele por 3. E 81 dividido por 3 é 27. 27 por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. O resultado da decomposição é 3 elevado à quarta potência. Então, eu sei que 81 em potência fica quanto? 3 elevado à quarta potência, tá? Então, eu posso resolver da seguinte forma. Aí você fala assim, professora, mas 3 elevado à quarta potência não é 1/9. Mas para ser 1/9, ele tinha que ser 3 elevado a menos 2. Concorda comigo? 3 elevado a expoente negativo, a gente faz o inverso da base, ficaria 1/3 elevado ao quadrado. E 1/3 elevado ao quadrado tem que ser 1/9 elevado a x, tá? Por quê? Esse x está aqui, ó, desde o início. Entenderam? Agora sim, eu tenho, ó, potência de potência. Potência de mesma base. Então, aqui, ó, 3 elevado a menos 2 é 1/3 elevado ao quadrado, que está elevado a x. 1/3 elevado ao quadrado é 1/9 elevado a x. Então, agora eu tenho potência de mesma base com essa igualdade. E nesse caso aqui, o que a gente faz quando a gente tem potência de potência? Dois expoentes. Nós vamos ter como resultado 3, conserva a base, multiplica os expoentes, menos 2x, igual a 3 elevado à quarta potência. Agora eu tenho potências iguais, tá? Bases iguais. Agora eu posso cancelar a minha base. E sobra quem? Os expoentes. Então, vou ter menos 2x igual a 4. E aí, o x será igual a menos 2, porque ó, o menos 2 está multiplicando, desce e dividindo com 4. E aí, vai ficar 4 dividido por menos 2. 4 dividido por menos 2 é menos 2. Então, o conjunto solução dessa equação é menos 2. Tá? A solução dessa equação é menos 2. Então, pessoal, olha o que a gente fez. Agora, quando a gente tem uma situação como essa, ó. Então, se a gente for comparar, se fosse, então, essa equação exponencial aqui. Não tem como a gente colocar aqui na mesma base, porque o número que eu tenho depois da igualdade é 8, né? É 7, é 8. Nesse caso, a gente entra com... Deixa eu destravar aqui o pessoal.
microfone de quem está na escola, porque está muito barulho. Então, aqui, ó, 2 elevado a x igual a 7, não tem como a gente decompor esse número e deixar na mesma base em função exponencial, equação exponencial, na verdade. O que a gente faz? É onde a gente entra com logaritmo, tá? Acompanhe comigo aqui. Vimos em equações exponenciais, casos em que podíamos reduzir as potências à mesma base, né? A gente não estudou inequação, mas é a mesma coisa. A diferença aqui, na inequação a gente vai ter aqueles símbolos, maior ou menor, igual que, né? Então, nós não conseguimos reduzir a mesma potência. Então, como que a gente vai fazer com o valor de x? É aqui, ó, gente, que entra a função logarítmica, tá? Ela vai dar resultados que a função exponencial ou equação exponencial não consegue resolver. Então, algumas dicas assim para vocês procurarem estudar logarítmicos. Aqui tem alguns livros, ó, História dos Logarítmicos, Surgimento. E até pensei em vocês fazerem um trabalhinho sobre isso, tá? Estou pensando e vou ver quanto que eu vou dar de nota e aí eu passo para vocês. Gente, só toma água aqui, porque eu tenho que tomar muita água. Eu sou uma pessoa que toma pouca água. Eu arrumei a garrafinha PET de 1 litro para mim ter noção de quanto de água que eu tenho que tomar por dia. Ai, ai. Só assim para beber água. E gestante não tomar água é problema sério. Sobre o trabalho a gente conversa depois, tá? Se der tempo eu passo para vocês. Então, vamos para a definição de logaritmo. Logaritmos, né? Então, o logaritmo, ele é escrito assim, abreviado log, tá? Então, a gente tem aí logaritmo de B na base A. Assim que a gente interpreta, tá? Em que isso igual a x. Então, logaritmo de B na base A, em que a base vem aqui embaixo, igual a x, tá? Então, ó, logaritmando é o meu B, base do logaritmo é o A e o x é o logaritmo, tá bom? Logaritmo é o inverso de exponencial, tá? Então, a gente vê essa introduçãozinha ontem, no material de ontem. Logaritmo é o inverso de exponencial. E aí a gente tem algumas condições na existência de logaritmos. Então, quais são as propriedades? As condições, algumas propriedades é que o nosso logaritmando, que é o B, tem que ser maior que 0. E a nossa base tem que ser diferente de 1 e ela tem que ser maior que 0 também, tá? Então, é as propriedades. Dúvidas? Ó, gente, o que a gente faz? A gente tem aqui, ó, logaritmo de B na base A igual a x. Como que a gente faz para calcular isso? A gente vai transformar isso em uma potência, tá? Em uma função, em uma equação exponencial, para depois a gente resolver os cálculos. E agora a gente vai ver como fazer, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a minha base do logaritmo para resolver essa logaritmo aqui. Vou tirar a base dele e trazer ele aqui, ó. E vou elevar o x como expoente da minha base. Então, eu vou fazer isso. A elevado a x. A primeira coisa que a gente faz. Então, a gente pega a base do logaritmo e eleva como expoente o logaritmando, tá? Isso será igual o logaritmando, ó, que é o nosso b. Compreenderam o joguinho que a gente faz? Guilherme, Elaine, Pedro Augusto, pessoal da escola. Compreendeu? Sim, professora. Sim.
Então, para nós calcularmos, o que a gente faz? A gente vai pegar a nossa base do logaritmo, vamos pegar o logaritmo e vai colocar ele como expoente. Então, ó, a elevado a x é igual ao logaritmando, que é o b, tá? E agora a gente vai ver exemplo com números mesmo. O que a gente faz para calcular isso? Então, aqui a gente tem uma equação, ó, um logaritmo. Logaritmo de 25 na base 5. Como que a gente faz para calcular isso? Ó, para calcular logaritmo de 25 na base 5 é fazer o quê? Primeira coisa, eu tenho que igualar isso a x, porque o logaritmo, que é o resultado dessa conta, eu não tenho. Então, nós vamos fazer logaritmo de 25 na base 5 igual a x. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Depois, a gente vai, então, resolver isso. E vamos resolver como? Vamos pegar a nossa base, ó, logaritmo de 25 na base 5 igual a x. Vamos pegar a nossa base e elevar o expoente x. Ó, 5 elevado a x vai ser igual a quanto? Igual ao nosso logaritmando, que aqui é 25. Tá vendo? A gente pega a nossa base, setinha vermelha, e eleva eleva a x, que é o nosso logaritmo, tá? É igual a 25. Então, ó, o que a gente faz para resolver isso aqui agora? Igual no início da aula, a gente tem que colocar esse logaritmando aqui na mesma potência, na mesma base, na verdade, né? Potência de bases iguais. Eu sei que 25 é quanto? É 5 vezes 5, é 5 elevado ao quadrado, não é? Então, o resultado disso é isso, ó. 5 elevado a x é igual a 5 elevado ao quadrado. E aí, quanto que vai ficar? Nessa situação, o que a gente pode fazer? Nós temos potência de mesma base. Então, quando a gente tem uma igualdade e potência de mesma base, cancelamos a base e calculamos o expoente. Então, o expoente é x igual a 2. Então, a gente pode concluir que logaritmo de 25 na base 5 é 2. Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25, tá? Compreendido? Alguém quer que repete? Alguém quer que repete a explicação? Ou não tem necessidade? Vocês conseguiram entender? Consegui entender. Quem chegou depois, quer que repete? É compreendido, professora. Ah, então tá ótimo. Então, vamos continuar, tá? Então, como que nós vamos fazer para calcular o logaritmo de 81 na base 3? Primeira coisa, vamos igualar isso a x. Ó. Então, ó, logaritmo de 81 na base 3 igual a x, porque o resultado, que é o meu logaritmo, eu não tenho. Então, eu vou chamar de x, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer então agora? Agora nós vamos transformar isso em uma potência. Transformar isso na potência, o primeiro passo é eu retirar essa base do logaritmo aqui e elevar ao meu expoente, que no caso, o meu expoente é o logaritmo. Então, ó, vou fazer isso. 3 elevado a x é igual a quem? É igual ao meu logaritmando, que é 81. Tá vendo? Eu troco o x de lugar com o 81. Então, faço essa troca. E aí, eu vou ter 3 elevado a x igual a 81, tá? E como que a gente faz para resolver isso? A gente viu, então, na decomposição, que 81 é 3 elevado à quarta. 81 dividido por 3 vai ser 27, 27 por 3 vai ser 9, 9 dividido por 3 é 3, e 3 dividido por 3 é 1.
tá? Então, 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Aqui, agora, a gente chegou na situação de que nós temos uma igualdade, né? Mas de potências de mesma base. Todas as vezes que eu tenho uma igualdade de potência de mesma base, eu posso cancelar a minha base e calcular os expoentes, que nesse caso é x igual a 4. Então, o meu logaritmo é 4. Então, eu posso concluir que logaritmo de 81 na base 3 é 4, pois 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Tá bom? Exemplo 3. Né? Então, como que a gente faz para calcular isso aqui? Nós temos logaritmo de 1/8 na base 2. Quanto que será isso? Não sei. Vamos descobrir juntos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou igualar essa equação a x, tá? Porque eu não sei qual é o valor desse logaritmo, mas eu preciso saber. Igualei a x, o segundo passo, x é o meu logaritmo, é eu transformar isso em uma potência. Então, o que nós vamos fazer? 2 elevado a x é igual a 1/8. Tá? Agora, complica um pouquinho, né? Como que a gente faz para calcular agora? Como que eu vou colocar isso aqui em uma potência de mesma base? Tem como. Qual é na potência, pessoal? Qual que é o inverso de 1/8? Alguém sabe? Alguém lembra? Tem que ser 2, ó, elevado a menos 3, certo? Porque 2 elevado ao cubo é 8. No entanto, para ser 1/8, tinha que ser 1 meio, tá? Meio elevado a 3. Aí fica 1/8. Então, agora sim, eu cheguei. Por que esse expoente aqui tem que ser negativo? Ó, uma coisa importante. Porque aqui, ó, o seu logaritmando é fracionário. E por regrinha de potência, por isso que a gente trabalhou bastante potência. Regrinha de potência, quando nós temos um expoente negativo, a gente faz o inverso da base. E o inverso da base, de expoente negativo, no caso, como a minha base é 2, é meio. Fiz o inverso, transforma ali uma fração, então vou ter 1/2 elevado ao cubo. E aí eu tenho o resultado de 1/8, tá? Agora eu tenho potência de mesma base, ó, igualdade entre potências de mesma base. Cancelo a base e fica o expoente x é igual a menos 3. Então, a gente conclui que logaritmo de 1/8 na base 2 é menos 3, porque 2 elevado a menos 3 é 1/8. Alguém quer que repete isso aqui? Esse exemplo, a explicação? Não. Não? Ed Paulino, Ana Luísa, compreenderam? Elaine, Guilherme, Pedro Augusto. Compreendido, professora. Tá certo. Pessoal, a nossa aula já vai terminar uns 5 minutos mais cedo, tá? Do horário de 11h20. Então, calcular o logaritmo de 4 na base 4 é quanto? Primeira coisa que eu vou fazer é igualar isso a x. Então, igual a x, ó. Fica logaritmo de 4 na base 4 igual a x. Agora é simples, né? Nosso logaritmo é quem? É o x que a gente não sabe quanto vale ainda. Agora, nós vamos transformar isso em uma potência. Então, o que a gente vai fazer? Vamos inverter, ó. Vamos trocar o x de lugar com 4. Então, ó,
O x agora vai virar expoente da nossa base, então fica 4 elevado a x igual a 4. O logaritmando vem para depois da igualdade igual a 4. É simples agora, pessoal, né? O que a gente tem aqui, ó? Para mim, tudo é possível. Aqui a gente tem potência, tá? De mesma base. Por quê? 4 é mesmo que 4 elevado a 1. A gente sabe por propriedade de potência que todo número elevado a expoente 1 é ele mesmo. Então, 4 elevado a x é igual a 4 elevado a 1, tá? Então, 4 aqui, na verdade, é 4 elevado a 1, porque 4 elevado a 1 é o próprio 4. Então, ó, nós temos aqui potência, igualdade entre potências de mesma base, cancela a base e fica os expoentes. X é igual a 1. Então, a gente conclui que, portanto, o logaritmo de 4 na base 4 é 1, porque 4 elevado a expoente 1 é igual a 4. É igual a 4, tá? Agora, como que a gente faz para calcular logaritmo de 1 na base 9? Vamos igualar isso a x, é a primeira coisa que nós vamos fazer. O x é o nosso logaritmando. Vamos transformar isso em uma potência. O que a gente faz? Ó, o x é o logaritmando, não, eu falei errado, gente, desculpa. O x é o nosso logaritmo, ele vai virar expoente da nossa base. Então, nós vamos ter 9 elevado a x, que é igual ao logaritmando, que é 1. E agora, para calcular isso, o que a gente vai fazer? Ó, regrinha, antes de eu colocar, né? O que eu vou fazer para deixar isso aqui na mesma base, numa potência de mesma base? Regrinha de potência. Todo número elevado a qual expoente é igual a 1? Vocês lembram disso? Alguém se lembra? Regrinha de potência. Que número que eu vou levar a qual expoente que o resultado será 1? 0, gente, olha. Então, ó, 9 elevado a x vai ser igual. Para que seja igual a 1 aqui, tem que ser 9 elevado a 0, porque todo número elevado a expoente 0, o resultado é 1, certo? Então, ó, igualdade entre potência de mesma base, cancela a potência, calcula os expoentes, então fica x igual a 0. Portanto, logaritmo de 1 na base 9 é 0, porque 9 elevado a 0 é igual a 1. Vamos para mais um exemplo? Como que a gente faz agora? Nós temos aí um logaritmo de raiz quadrada de 3 na base 9. Primeira coisa que eu vou fazer, vou igualar isso a x. X é o logaritmo, é o que eu estou procurando, beleza? Segundo passo, é eu transformar isso aqui em uma potência. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é, o x vai mudar de lugar com o logaritmando, ó. Então, o x vai virar expoente da minha base, e o logaritmando vai lá para depois da igualdade. Então, eu terei 9 elevado a x é igual a raiz quadrada de 3. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer. Agora, o que a gente vai fazer para resolver isso? Quem é a nossa radiação aqui, ó, gente? Olha. Como que a gente faz para colocar isso tudo na mesma base? Lembrando que o contrário de raiz quadrada é expoente fracionário. Então, esse 3 tem que estar elevado a que tipo de expoente para que fique uma raiz quadrada? É isso que eu tenho que pensar, tá? Então, vamos lá, vamos acompanhar. Então, ó, primeira coisa, eu vou resolver isso. Ó, 9 elevado a x, né? Então, eu vou ter 3 ao quadrado elevado a x. Então, uma potência de potência. E aqui a minha raiz quadrada tem que ser 3 elevado a meio. Por quê?
o inverso de expoente fracionário é raiz quadrada, em que o denominador é o índice da raiz e o índice é 2, e o numerador é o expoente do radicando, que no caso é 1, porque o radicando aqui está 3. Então, 1 não precisa aparecer, e o índice da raiz, quando é 2, também não precisa aparecer. Agora, tem como resolver. Eu tenho uma igualdade entre potência de mesma base. Porém, eu tenho que resolver isso primeiro, ó. 2 com x aqui é 2 vezes x, vai ficar 2x, tá? Então, eu vou ter 2x elevado igual a 3 elevado a meio. Então, agora sim, a gente pode cancelar a nossa base, ó. A nossa potência, cancela a nossa base, igualdade entre potência de mesma base, e resolve os expoentes. Aí nós vamos ter 2x igual a meio. Como que a gente faz para resolver isso, pessoal? Multiplica cruzado, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, x igual a 1/4, tá? Então, ó, qual que é a resposta? O logaritmo de raiz quadrada de 3 na base 9 é 1/4. Complicou mais um pouquinho, mas foi fácil para entender, não foi? Compreenderam? Pois, ó, 9 elevado a 1/4 é igual a raiz quadrada de 3, tá? Então, tá aí. Para a gente fechar, vamos para mais um. Então, a gente tem logaritmo de 32 na base meio. Primeira coisa que a gente vai fazer é igualar isso a x. Então, o nosso logaritmo é x, que é o que a gente procura. Então, o que a gente vai fazer? Logaritmo de 32 na base meio igual a x. Igual a x. Então, vamos calcular isso? Agora, vamos transformar isso em uma potência e a gente vai ter... A nossa base é meio. Meio elevado a x igual a 32. Primeira coisa. Agora, vamos transformar isso tudo em uma mesma base. A gente sabe que o inverso de base fracionária é uma base elevada. Vai lá brincar. Vai lá brincar, mamãe tá dando aula. Obrigada. A gente sabe que base fracionária é uma base que estava elevada a um expoente negativo. Então, a gente vai ter aqui, ó, a base original de meio seria 2 elevado a menos 1, que está elevada a x. Igual 32, a gente sabe que podemos decompor isso por 2, vai ser 2 elevado à quinta potência. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, primeira coisa é resolver esse expoente, ó, menos 1 vezes x vai ser 2 elevado a menos x, igual a 2 elevado à quinta, tá? Agora, eu tenho uma igualdade de potência de base igual, cancela a base 2 e fica o expoente, menos 5 igual, menos x igual a 5, tá bom? Ou seja, aqui é como se eu tivesse 1, então eu vou ter aqui x positivo, vou multiplicar isso por menos 1, na verdade, e o meu x fica positivo, tá? Então, eu vou ter x igual a menos 5. Multiplicando por menos 1, ó, menos x vezes menos 1 é x, e 5 vezes menos 1 é menos 5. Então, portanto, a gente pode concluir que logaritmo de 32 na base meio é menos 5, pois meio elevado a menos 5 é igual a 2 elevado à quinta, que é igual a 32. Tá bom? Compreenderam? Vocês querem que repete? Todos entenderam? Sim. Sim. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Vou fazer a chamada.
tá? Pessoal que está na escola, se alguém puder me mandar depois, por favor, no WhatsApp, o nome de todos que estão aí na sala, para me pôr na chamada, para mim anotar a sua frequência. A frequência vale nota de participação, viu? Manda para mim pelo WhatsApp depois, por favor. Então, vamos lá. Elaine. Presente. Guilherme. Presente. Pedro Augusto. Presente. Yarley, Daniel. Presente. Ed Paulino. Presente. Ana Luísa. Presente. Quem estiver na escola, depois me passa alguém a listinha com o nome de todos que está aí, tá? Meninos, então, por hoje, a gente fica por aqui. Tenham um bom dia, até amanhã, nossa próxima aula. E aí, até de noite eu posto os vídeos, tá? Vou postar da aula de ontem e de hoje, para vocês acompanharem depois. Tchau, gente.